expectativa com essa nova política dos Estados Unidos em relação aos direitos humanos? O que a gente pode esperar da política deles? Claro que a eleição do presidente Barack Obama vai mudar o cenário de respeito aos direitos humanos, porque a administração do ex-presidente Bush foi absolutamente irracional, desastrada. Foi a política de direitos humanos dos últimos anos que mais vitimou pessoas, morreram muitas e muitas pessoas desnecessariamente. Ele chegou a inventar uma guerra que não tinha justificativa, ele inventou uma guerra e isso significou muitas vidas. E ademais agora se sabe que ele inventou toda a história da prisão de Guantánamo em Cuba, que é uma prisão militar. Por ali passaram mais de 800 presos, atualmente tem 300 presos nessa prisão. Estão presos há 5 anos e até hoje ninguém sabe por que está preso. Não tem acusação formal, ninguém foi julgado formalmente. Portanto, isso é uma coisa absurda, isso é o direito penal do inimigo, claríssimo direito penal do inimigo. Esperamos que volte a racionalidade nos Estados Unidos e que, portanto, o próximo presidente da República restabeleça a liderança também americana no que toca ao respeito aos direitos humanos. Quais são os aspectos que as pessoas que estão estudando para concurso devem se atentar mais, né? Tomar mais cuidado? Os crimes contra a administração pública, classicamente, sempre foram crimes muito cobrados em todos os concursos públicos, absolutamente todos. Claro que nós temos que dar um destaque para alguns delitos, como por exemplo o delito de corrupção, que é hoje um delito extremamente comentado, mas que vem gerando nos últimos tempos aí algumas discussões, algumas polêmicas. Mas é interessante que finalmente no Brasil o trabalho da Polícia Federal de descobrir a corrupção da classe alta fez com que nós desmistificássemos um pouco a ideia de que no Brasil só é criminoso quem é de classe baixa e, portanto, tem que estudar hoje os crimes contra a administração pública no Código Penal, claro, mas mais do que isso, estudar as conexões desses crimes com o crime organizado, as conexões desse crime com a questão da interceptação telefônica, porque hoje se utiliza muito a interceptação para descobrir exatamente esses delitos. Então eu diria, não estude só o Código Penal, e sim o Código Penal e as conexões de tudo isso com as outras áreas. A sua opinião sobre como tem sido essa política de combate à violência no Rio de Janeiro? Queria um depoimento teu sobre isso. Ontem, por exemplo, morreu 7 pessoas na favela. É uma coisa que a sociedade fica revoltada, né? E também preocupada com o poder de polícia do Estado, mas que é importante a gente ver qual é o papel do direito em relação a isso e quem tem o poder para estar conseguindo também não desmerecer a questão dos direitos humanos, respeitando, né, as garantias individuais. A política de combate ao crime do Rio de Janeiro é uma política fundamentada na violência, exclusivamente na violência. E claro que violência gera cada vez mais violência. Não é uma política acertada, não é uma política correta, é uma política popularesca, populista. Isso é mais por razões eleitoreiras do que outra coisa. E é impressionante como o povo do Rio, o fantástico povo carioca, não percebe que é uma pura enganação. E essa enganação há muitos anos já vem ocorrendo e é por isso que não muda o cenário da violência no Rio. Ao contrário, só incrementa, só aumenta. Agora o Rio, de qualquer maneira, tem peculiaridades que a gente não vê em outras partes do Brasil. Normalmente você vê enfrentamento da polícia com o crime organizado. Lá no Rio você tem os narcotraficantes, milicianos, policiais. Portanto, é muito confusa a situação no Rio de Janeiro. Não é fácil mesmo, não é algo assim que você encontre, digamos, receitas prontas, mas de qualquer maneira, a política de violência do governo não é a política mais adequada para enfrentar tudo isso. E sim, você tem que buscar a integração de todo mundo, a inclusão dessas pessoas na sociedade, o que não ocorre no Rio. A reforma do processo penal vem acontecendo com
frequência, muitos pontos já foram aí alterados, mas ainda tem agora 3 projetos no Congresso, devem sair neste primeiro semestre de 2009, completando a nossa reforma. Houve já, digamos, muito ponto importante no júri, por exemplo, uma agilização do júri. É importante que essas reformas aconteçam, afinal, nosso Código de Processo é de 1940, ele foi editado no tempo de um Brasil agrário. Hoje nós somos já um Brasil industrial ou pós-industrial, já entrou na era da globalização e da informatização total, e ainda continuamos com o Código de 1940. Não se justifica, não tem sentido que isso seja assim. Portanto, essas reformas tendem a aumentar, tem que crescer, tem que prosseguir para atualizar o Código à realidade nacional de hoje. E para encerrar, então, Estado de Direito, seu depoimento. O Estado de Direito significa um Estado subordinado à lei e ao direito, não um Estado autoritário que faz o que ele bem entende. Esse é o significado maior do Estado de Direito. Por quê? No momento em que o Estado se subordina à lei e ao direito, a tendência é de que todas as pessoas têm seus limites bem demarcados, sabe o que pode e o que não pode, o Estado sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Mas é fundamental trabalhar essa ideia de Estado de Direito, porém a ela hoje nós agregamos o dado do Estado de Direito constitucional e o Estado de Direito internacional. As perspectivas da rede LFG para o ano que vem? Nossa perspectiva é a melhor possível, nós vamos aumentar muito o nosso número de alunos, com certeza. Os concursos estão aí fortes no Brasil todo e nós estamos agora entrando em áreas distintas, áreas diferentes, o que nos possibilita uma ampliação. Estamos entrando em área de graduação, estamos entrando agora com cursos novos como de carreira diplomática. Isso tudo nos leva a crer que nós vamos ter um incremento muito grande de alunos em 2009. Então, obrigada, professor, e parabéns pelo trabalho e pelo apoio também que dá aí às atividades do jornal. Muito obrigado, vamos que vamos, avante, avante, Carmela. Amém. Obrigada.